nome de Júlio Verne é indiscutível. Suas histórias nos transportam para viagens extraordinárias. E A Volta ao Mundo em 80 Dias é um dos seus livros mais conhecidos. Mas hoje, além de falar sobre esta obra, quero trazer uma outra perspectiva. Pense comigo, e se o melhor personagem do livro não for Phileas Fogg ou outro personagem, mas sim nós, leitores? Vou te contar um pouco sobre essa história, a história do livro, mas também quero falar sobre minha experiência como leitora. E mais do que isso, refletir sobre como a leitura exige de nós, leitores, atenção, prudência e cuidado. Mas vamos lá. A história deste livro começa na Londres do século XIX, onde Phileas Fogg, um homem metódico e extremamente disciplinado, faz uma aposta ousada: dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele parte acompanhado de seu criado, Jean Passepartout, e enfrenta inúmeros desafios ao longo da jornada. Esse é o enredo geral. A primeira coisa que chama a atenção no livro é o próprio Phileas Fogg. Ele não é o herói típico das aventuras. Eu lia e pensava, cara, esse é o personagem que vai dar a volta ao mundo? Na verdade, sua rigidez e previsibilidade faz com que, à primeira vista dele, pareça um personagem sem carisma. Mas, conforme avançamos na leitura, percebemos que sua disciplina e coragem são justamente o que torna essa viagem possível e incrível. E do outro lado da história, temos Passepartout, que parece um personagem secundário, mas na verdade é essencial. Ele nos traz comicidade ao enredo, mas também é aquele que mais aprende com a jornada. Mas aqui vem a grande questão. Ao longo da leitura, comecei a perceber que o personagem mais ativo da história não estava na história. E é aqui que entra a nossa participação como leitores. Muitas vezes, eu já escutei, e provavelmente você também, ouvimos as pessoas dizerem que gostaria de ser determinado personagem ou viver as experiências de tal livro. Quando criança, queríamos ser o personagem daquele desenho, não é mesmo? Mas, para mim, a posição mais privilegiada é de quem lê. Isso porque a leitura não é um ato passivo. Não. Um bom leitor não apenas acompanha os acontecimentos, ele interpreta, questiona, duvida e, por fim, compreende. No caso de A Volta ao Mundo em 80 Dias, por exemplo, quantas vezes eu mesmo desconfiei da honra de Phileas Fogg? Quantas vezes me deixei levar pelas aparências enquanto Passepartout confiava cegamente nele? A leitura nos coloca neste jogo de percepções e julgamentos, e é exatamente por isso que ela tem um papel formador. A leitura nos forma. Se um livro exige de nós essa participação ativa, então não basta simplesmente ler. E é preciso ler bem. E entra aqui Victor Hugo, que ele fala sobre a necessidade de uma leitura atenta, prudente e cuidadosa. A atenção nos ajuda a manter o foco no texto, a compreender sua estrutura e suas intenções. Ser prudente na leitura significa discernir o que é verdadeiro e útil, evitando observar conteúdos de forma ingênua. E o cuidado está na forma como organizamos este conhecimento e o aplicamos na nossa vida. Um leitor displicente passa pelas páginas sem realmente entendê-las, mas um leitor atento se transforma com a leitura. Quando lemos A Volta ao Mundo em 80 Dias com atenção, prudência e cuidado, percebemos que a história não é apenas sobre uma aposta maluca, uma viagem doida e incrível, mas esse livro nos ensina sobre disciplina, coragem e até mesmo sobre os julgamentos precipitados que fazemos aos outros. Se a leitura nos ensina a interpretar personagens e suas ações, será que ela também não nos ensina a interpretarmos a nós mesmos? Olha só. A leitura, quando bem feita, se torna um exame de consciência. Afinal, se eu sou capaz de julgar mal um personagem, quantas vezes não erro ao julgar uma pessoa real? Hugo de São Vitor dizia que a leitura exige disciplina e humildade.
Precisamos reconhecer nossas limitações para absorver o conhecimento verdadeiro. E isso faz da leitura um ato moral. Olha isso, a leitura um ato moral, porque nos ensina a exercermos virtudes como a paciência, a prudência e a justiça no julgamento. E no final das contas, talvez A Volta ao Mundo em 80 Dias não seja apenas sobre Phileas Fogg ou sobre Passepartout, seja sobre nós leitores, porque a cada página somos convidados a olhar para dentro e nos perguntar que tipo de leitor e que tipo de pessoa estamos nos tornando. Agora, se você já leu A Volta ao Mundo em 80 Dias, me conta nos comentários qual foi sua percepção sobre os personagens, sobre a viagem, sobre o enredo. Você acreditou na inocência de Phileas Fogg ou duvidou dele? Mas no final das contas, o livro nem é só sobre isso. Se você gostou dessa reflexão sobre a leitura como exame de consciência, como ato moral, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigada. Eu me chamo Lígia e é isso.